dia, tudo bem? Queria agradecer Raquel, não sei onde ela está, pastora Raquel, pelo convite, todo mundo, pastora Regina, um prazer estar aqui, vocês podem se assentar. Não precisa, no final vou pedir, pode ser? Ok. Estou muito feliz porque essa igreja não é somente uma igreja que eu sou convidada, mas é uma igreja que eu tenho muitas amigas aqui dentro e que eu sou muito feliz de poder participar e construir o reino com outras mulheres. Na verdade, como é precioso isso. E daí quando a gente recebeu o convite para falar sobre o tema Voltando ao Éden, fiquei muito empolgada porque eu amo Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre toda essa história tão profunda, e eu espero que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Amém? Você pode repetir uma oração comigo agora? Você pode repetir assim: Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor me convida a me assentar à tua mesa e receber da tua bondade. Eu quero mais da tua palavra viva dentro de mim. Sonda-me, ó Deus, e veja os meus caminhos e guia-me pelos caminhos eternos. Em nome de Jesus. Amém. Só queria falar que eu estou muito feliz de ver de ter o meu primeiro momento de adoração sem máscara. Porque eu choro muito, daí vira tudo uma bagunça lá dentro, né? Então a gente está aliviado. Desde nova eu cresci na igreja, vocês vão ouvir a maravilhosa Dona Sara, que é minha mãe, depois dessa sessão. Mas cresci na igreja, sou filha de pastora, neta de pastor, irmã de pastor, primo de pastor, sobrinha de pastor. E até os cachorros eram o quê? Pastor alemão. Era muito pastor na minha vida, que não escapei e que agora também sou pastora, né? Muito louca essa vida. E eu sempre ouvi a história de Adão e Eva, era muito comum na escolinha, né? Na escola dominical. E todo mundo soltava aquela clássica frase: a culpa é da Eva. E eu me compadeci muito da Eva, né? Falei, poxa, ela é sempre a culpada de tudo. Até minha sobrinha não, filha da minha prima, de 5 anos, falou isso um dia. Para quem não, eu tenho uma prima que ela tinha uma filha, uma filhinha de 5 anos, e a lei na casa era o seguinte: não pode comer nada no sofá, porque pode sujar. Quem entende dessa lei, né? E ela foi e quebrou essa lei, e ela foi comer iogurte no sofá. Quer dizer, assistiu o desenho, caiu o iogurte no sofá. A minha prima falou, poxa, Lívia, não podia fazer isso. Você vai lá no cantinho do castigo. Aquele cantinho clássico do castigo que a criança fica sentada até dar o tempo dela. E ela estava lá sentada, lá no cantinho de castigo, e ela falou, mãe, vem aqui, mãe. Lá foi minha prima, e ela falou assim, mãe, sabe quem tinha que estar sentado aqui? Ela falou, só você, Lívia, você errou. Ela, não, sabe quem tinha que estar sentado aqui? Quem, Lívia? A Eva. Porque por causa da Eva eu estou pecando, né? Criança de 5 anos, né? Como é que chega nesse lugar? E até hoje a gente culpa tanto a Eva. Só que eu vou ser bem real para vocês. Eu gosto muito de comer. Eu teria pegado o fruto proibido muito antes da serpente, né? Me tentar, né? Só que a gente olha tanto essa história e a gente fala muito sobre esse jardim. Então, o tema hoje da minha palestra é o jardim, né? É interessante aqui, vamos abrir aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O interessante é que não é um jardim só do Éden, é um jardim no Éden.
O Senhor, Ele planta um jardim no Éden. E a palavra Éden significa prazer, deleite. E sem perceber, muitos de nós estamos sempre imaginando que o Éden era só aquele jardim. Mas no meio daquele lugar maravilhoso que Deus havia criado, que eu aposto que era o lugar do seu prazer, o prazer que Ele tem de nós, né? Porque o homem foi criado fora do jardim. E quando Deus, Ele cria o jardim, Ele coloca o homem para dentro desse jardim. E muitos teólogos falam que a palavra jardim significa cobertura e também cerco. Como se houvesse um lugar que rodeasse, uma cerca ao redor dessa cobertura. E a cobertura me lembra muito uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o quê? O tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus hoje, após que Jesus morreu na cruz? Nós somos, certo? E ali Deus, Ele coloca Adão, depois Ele coloca Eva, para estarem aqui trabalhando dentro do seu jardim. E quem foi o segundo Adão? Foi Jesus Cristo, que foi o nosso sumo sacerdote. E ali Adão e Eva, eles estão trabalhando nesse jardim. Eu acho tão bonito entender que o prazer de Deus sobre nós é muito mais do que somente eu adorar o Senhor. Uma pessoa me perguntou: Zoe, para que a gente nasceu? Eu realmente acredito, Apocalipse 4:11 diz que tudo foi criado para o seu prazer. Eu realmente acredito que nós, mulheres, homens, crianças, todos nós fomos criados para o prazer de Deus. E entender isso é totalmente diferente de achar que você nasceu para fazer alguma coisa, não é verdade? E sem perceber, a gente gira em torno de uma sociedade onde tudo é fazer. Onde eu preciso fazer para merecer, onde eu preciso fazer para ter. E no Éden não havia isso. Aquele lugar já era o deleite de Deus. E Ele cria esse jardim. E hoje o Senhor quer perguntar. Então a pergunta da minha mensagem hoje é: como está o seu jardim? Como que você está? Será que o seu jardim, ele está dentro do Éden? Será que o seu jardim está enraizado no lugar do deleite da presença de Deus? Será que o seu jardim, ele é um lugar protegido na sua vida? O jardim, será que ele é um lugar onde está florescendo? Mas o que aconteceu nesse lugar maravilhoso e fantástico? Vamos ler aqui, continuar, Gênesis 3, capítulo 3. Todos conhecem essa história. Ainda bem que eu sou a primeira a pregar hoje, porque daí se as outras vão falar, daí pelo menos eu já garanti aqui. Brincadeira. Gente, eu sou muito zoeira, tá? Então assim, não leva muito a sério, só a Bíblia leva muito a sério, tá? Gênesis 3, versículo 1 fala o quê? Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que todo mundo fala, o que aconteceu de errado naquele jardim foi que houve a desobediência. Eu vou falar que não foi só isso. Aconteceu uma coisa muito antes disso, que foi a dúvida, a incredulidade, certo? Quem aqui já falou oi para alguém? Eu vou falar da minha vida. Fui numa conferência, cheguei lá, o pastor falou: oi Zoe, tudo bem? Eu falei: oi pastor, tudo bem. Dele assim: tudo bem mesmo? Naquela hora até eu duvidei se eu estava bem, gente. Fiquei assim, sei, tá, eu até agora estava tudo bem. Ali a serpente faz isso. Ela pergunta para Eva, vamos ver aqui de novo, o que ela fala? É assim mesmo que Deus disse. Pela primeira vez entra uma dúvida se aquilo que Deus disse foi realmente aquilo que Ele disse. E Ele vai justo em quem, gente? Na mulher. E naquele momento, Eva, ela duvida por um instante, será? E na sua imaturidade, ela continua essa conversa aqui. Porque ela poderia falar assim: foi mesmo, fui. Não é verdade? Mas não, o que ela fez?
ela foi afetada por aquela dúvida, então ela permanece nesse diálogo que só vai destruir a vida dela, certo? Assim como nós, quantas vezes permanecemos em diálogos com Satanás que nós não deveríamos permanecer. Quando às vezes o inimigo fala para nós, será que Deus te ama mesmo? Será que Ele está te enxergando? Né? Será que você vai vencer? Será que você tem valor? E ao invés de nós nos despedirmos de um diálogo desse, a gente tenta fazer uma loucura que ela fez, que é conversar e tentar se convencer. Vamos ver aqui no versículo 2. E a mulher, então, ela foi responder à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Pessoal, ela agora exagerou, né? Sabe quando você quer tanto se convencer que você já exagera? Porque Deus não tinha falado que não podia tocar em nenhum momento. Ele só falou que não podia comer. Mas ela vai e ela põe mais um pouquinho ali para se convencer. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Lá a serpente ela já lançou a dúvida, agora ela lança uma mentira, né? Assim como diariamente eu ajudo pessoas que falam, ninguém me vê na igreja, porque a igreja é tudo gente que não me valoriza, né? Zoe, o meu pastor não reconhece a unção que está sobre minha vida. O teu pastor ou você? Porque você não precisa de um microfone para se mover na unção que Deus te deu na sua vida. Amém? Né? Não, porque ninguém me vê. E onde que começou essas verdades, esses statements, né? Essas declarações? De um lugar de dúvida, que o Satanás colocou ali dentro do coração e que você dialogou com ele e falou, beleza, vamos conversar. E daí continua, daí ele lança a mentira, e daí ele fala assim, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui nós vemos que essa serpente, ela tenta a Eva no mesmo lugar que o Lúcifer, o próprio, caiu. Onde ele queria ser como Deus, ser Deus, mais que Deus, não porque ele queria a semelhança de Deus, mas porque ele queria o poder de Deus. Ele queria usurpar o poder de Deus. Não tem nada de errado nós queremos ser como Jesus. Todos nós precisamos ser como Jesus, concordam? Agora nós queremos ser além de Deus? Ali que ele cutuca a Eva, porque ele não é muito criativo, ele vai sempre te tentar nos mesmos lugares que ele mesmo caiu, certo? E ela, então, ela se rende a essa tentação. Vamos ver aqui, versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva, ela se rende a essa tentação, igual em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, que ela cedeu à concupiscência da carne, porque ela viu que aquilo era bom para comer. Ela cedeu à concupiscência dos olhos, porque aquilo era agradável aos seus olhos. E ela cedeu à soberba da vida, porque ela queria ter aquele conhecimento, né? Que não vinha de uma motivação correta. Mas o mais lindo é que Jesus, em Mateus 4, ele é tentado nas mesmas coisas que a Eva foi tentada. E ele venceu, não é demais isso? Ele vence porque ele foi tentado. E ele venceu todos os desejos cobiçosos, ele venceu os desejos emocionais e ele também vence a soberba e o orgulho por nós. Para que nós nunca viéssemos de novo cair como a Eva caiu, amém? E muitos têm esquecido de dialogar com o Espírito Santo e estamos dialogando com a serpente, que às vezes nem é tanto o Satanás, porque o Satanás vai embora quando você manda ele embora, não vai? Pelo menos eu acredito no poder da oração e o capiroto vai embora, não é?
Em nome de Jesus, sai Satanás. Os anjos têm poder, certo? Mas quem que te domina hoje? Fala comigo. A minha mente. Quem que te domina hoje? A sua mente. E a gente precisa ser dominado pelo Espírito Santo, mas a nossa mente, ela vai e traz essas mentiras, ela traz esses diálogos sem fim e sem perceber. O nosso jardim está sendo contaminado. Esse lugar que eu preciso proteger na presença de Deus. E vamos ver aqui então no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os olhos de Adão e Eva, eles são abertos. Mas muita gente pergunta, mas eles já não estavam nus? O que acontece? Aqui em Salmos 104, versículo 2, e também em Mateus 17, 2, fala que a luz é como vestes. Então nós acreditamos que ao eles pecarem, aquela luz que cobria a vida deles se foi. E eles se encontraram com uma vergonha. O nosso pecado, ele nos leva à culpa, à vergonha. O pecado da desobediência, que é proveniente do quê? Da dúvida, da incredulidade. Porque você só obedece àquele que você tem plena certeza, não é verdade? Seus pais podem te manter dentro da linha até um certo ponto. Depois você se torna uma mulher independente e faz suas próprias escolhas. E o que faz a gente obedecer o Senhor deveria ser porque nós o conhecemos. Pois quando nós conhecemos o Senhor, nós temos fé na sua bondade, nós temos fé no seu amor, mesmo quando dói, e nós então fazemos o quê? Nós nos submetemos. Mas quando nós não conhecemos o Senhor, aquilo se torna um peso na nossa vida e qualquer momento um diálogo com a minha própria mente carnal ou um diálogo com o Satanás pode me levar o quê? A duvidar e desobedecer. Então ali eles se abrem os olhos e eles falam, eita, o que é que a gente fez? E na sua tentativa, né, eu falo, é muito doido, né, que a gente tem umas tentativas, eles tentaram então costurar umas roupas para si. E eles então costuram umas folhas de figueira. Eu já tentei esconder muita coisa na vida quando era criança, que nunca deu certo, glória a Deus. Um dia, tinha 8 anos de idade, a gente estava brincando na rua, naquela época se brincava na rua, né? Hoje, nenhuma criança mais brinca na rua, a gente brincava de taco na rua. Vocês sabem o que é taco? Né? E daí, infelizmente, alguém tinha deixado uma garrafa de vidro quebrada ali no chão, e tinha uns caquinhos de vidro. E eu tropecei e minha mão foi com tudo, né, em cima dos cacos quebrados de vidro. Nisso eu comecei a chorar, a gritar. O meu tio levou eu para a casa dele e ele com uma pinça foi tirando todos os caquinhos de vidro da minha mão. Só que, gente, estava doendo muito, muito. E daí eu falei para ele, tio, já acabou, já saiu todos os caquinhos, tio. Fecha logo esse negócio, fecha aí, por favor, tio, para. Ele, não, Zoe, precisa tirar tudo. Daí ele ficou lá insistindo, tirou um pouco mais. Disso ele fez o curativo e a vida prosseguiu. Durante a semana, minha mão começou a ficar inchada. E a minha mãe falou, Zoé, deve ter caquinho de vidro aí dentro ainda. Gente, a mão começou a ficar assim, parecia tipo um hambúrguer. Começou a crescer, começou a trocar de cor, né? Estava infeccionada. Daí minha mãe teve que me levar lá para minha tia, que era dentista. Em vez de a gente ir no médico, a gente foi numa dentista. Que a família é tudo assim, tudo se vira. Daí, se fosse veterinário, também ia dar certo. Vocês me escutam? Tá. Som. Deu certo. Daí, ela fez uma mini cirurgia com bisturi, arrancou e lá havia um caquinho de vidro, que estava causando toda aquela infecção. Bem, eu pensei que na volta para casa, minha mãe teria compadecido da minha dor,
e teria me dado somente um sorvete. Não foi o caso, voltei o caminho inteiro, dona Sara falando, você viu que esse caquinho de vidro seja uma lição na sua vida, porque tudo aquilo que está escondido, vocês estão entendendo? Um dia vai aparecer, e não adianta esconder nada de Deus. Ela falou, filha, você precisa amar a verdade, a tal ponto, porque custe o que custar, passar qualquer vergonha, nada pode ficar escondido. E é verdade, essa história então mexeu muito comigo. E eu leio de aqui então Adão e Eva tentando esconder uma coisa que está acontecendo. Gente, imagina o caos. Daí, imagina, aqui foi o primeiro vestido de moda mal feito. E daí eles vão, se escondem no meio da moita ali. E lá vem no versículo 8. Essa passagem é muito linda. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? A maneira como Deus vem a Adão e a Eva é a mesma maneira que Deus vem a você e eu todos os dias. Deus, ele podia ter aparecido, né, no meio da cena. Comeu. Vocês. Não, ele espera o entardecer chegar. E ele vem com paciência. E ainda pergunta, onde vocês estão? Sendo que é óbvio que ele sabia onde eles estavam, certo? Depois ele vem com esse cuidado, com esse amor. Ele vem pessoalmente, mas também ele vem com a verdade e a consequência. Eu acho lindo como Deus, ele trabalha conosco. Que ele não só vem da forma que às vezes eu acho que a galera pensa que Deus Pai é tipo Deus vovô, sabe? Vovô mimam as crianças, né? Os netos, certo? Ela acha que não, mas existe sim uma... Tudo bem comer mais um brigadeiro, né? Mas Deus Pai é um Deus Pai, ele não é um Deus vovô. E ele vai vir com amor e com paciência, mas ele vai vir com a verdade. Ele vai vir falar aquelas coisas que estão lá, os caquinhos de vidro, que eu não estou querendo ver e que podem me trazer consequências maiores. Mas ele vem com a redenção, porque no momento que ele vê aquela roupa fajuta de figueira que a gente faz na nossa vida, vocês concordam que a gente faz isso muitas vezes? Que a gente se cobre de um monte de coisa que não vai esconder nada. Ele vai e ele coloca peles de cordeiro sobre Adão e Eva, porque ele nos veste do sangue de Jesus que lava todo o nosso pecado, nos dando o quê? Esperança de uma restauração. Hoje em dia é pouco falado sobre arrependimento dentro da igreja, né? Talvez não aqui, nem na Zion, mas é tão importante entender que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, que não é a dureza do Senhor que nos leva a mudar nossos caminhos, mas é a paciente voz que fala onde você está. Onde que você está? Por que você está vestido com essa roupa esquisita que não cobre a sua vergonha? Eu tenho vestes novas para você. Eu sei o quanto que foi difícil. Eu sei que a dúvida te fez duvidar que eu era bom e que eu teria um plano para você. Mas eu não quero você comigo só porque eu falei que não podia. Eu quero você porque você confiou em mim. Eu amo o que Deus ele fez na minha vida, o que Ele faz ainda até hoje. De que o Senhor ele não nos leva a um lugar de consequência para nos agredir, mas a um lugar para nos transformar. E ao nos transformar, nós nos tornamos aquilo que era o plano original. E por causa de Jesus, hoje você e eu, nós podemos ter o Éden novamente dentro de nós. Nós podemos ter a presença de Deus viva, palpável, tangível na nossa vida. Que a gente não precisa se preocupar
que a gente vai perder isso, mas que houve alguém que levou todos os nossos pecados na cruz e que continuamente nós somos cheios, e eu falo, banhados nessa graça e perdão do nosso Pai amoroso. Onde nós somos o que? Levados para um lugar do seu prazer e do seu deleite. Então hoje eu queria te trazer 4 lições rápidas que eu aprendi nesse jardim. O jardim, esse lugar secreto em Deus, ele precisa ser cultivado e regado. Ele não pode, nada que você não rega vai durar, certo? Eu amo aqueles programas de makeover, de antes e depois de uma casa, já viram? Eu sempre fico perguntando, e daqui 2 anos, como vai estar aquela casa? Porque ela precisa ser mantida, né? Eu amo ter orquídeas em casa, mas se eu nunca, elas não podem ter muita água, mas também não podem ter 0 água. Elas precisam ter a quantia certa de água, porque senão elas não vão durar. Assim também aquilo que está no seu pensamento. Se você está cultivando e regando o jardim, o lugar secreto em Deus, e mantendo ele no Éden, na sua presença, no seu prazer e no seu deleite, vai sempre estar florido. Então eu falo que existem 2 tipos de plantas, né? A planta positiva e a planta negativa. Se você acorda pensando só em coisas negativas, qual planta vai crescer? A negativa. Você vai regar ela todo dia. Eu sou uma porcaria. Eu realmente não consigo. Eu sou a pior. Daqui a pouco vira uma árvore na sua vida, tão grande, e é muito mais difícil lançar fora uma árvore do que um potinho de, sei lá, um cachepozinho, certo? Agora, se você rega aquilo que vem da palavra de Deus pelo Espírito Santo, que é a nossa água viva, aquilo vai crescer e vai trazer fruto na sua vida. Amo esse versículo, Isaías 58:11, vocês devem saber de cor, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Eu quero ser... Eu não sei cantar essa música. Você canta depois, beleza. Vamos lá. Segunda lição. Então, a primeira lição é regar e cultivar esse jardim. Segunda lição. O que estraga o meu jardim é a dúvida e a incredulidade. Não é verdade? O que estragou aquele lugar todo ali com a Eva foi que ela duvidou daquilo que Deus tinha falado. Será que Deus falou isso mesmo? Será que realmente isso vai acontecer? Quem já viveu uma dúvida dessa? Não é? E a gente é muito doido, né? A gente tem umas expectativas muito loucas. A gente tem expectativa na bênção e não expectativa no Pai. São 2 coisas bem diferentes. Você esperar no resultado que você está orando e você esperar em Deus é outra coisa. Porque se você espera naquilo que você está buscando e orando, pode ser que nunca aconteça. Vocês concordam? Mas se você espera no Senhor e pede aquilo que você está buscando, caso aconteça, amém, foi Ele que fez. Caso não aconteça, amém, tudo bem, porque Ele tem melhor, né? Mas eu vejo que muitas pessoas acham que Jesus te deve algo. É muito louco, especialmente mulheres solteiras. Vêm falar comigo e falam, Deus não me traz meu varão. Elas falam na real assim para mim, não é tipo... Assim, Zoe, Deus prometeu porque a mulherzinha lá de oração falou para mim que eu vou casar esse ano e até agora não tem ninguém na igreja esse ano. Ou pior, né? O homem que Deus me falou que eu ia casar está ali namorando a outra. A sua expectativa está no Senhor? Ou a sua expectativa está naquilo que o homem falou, que talvez nem acertou, né? Ou naquilo que você idealizou e naquilo que você imaginou. Então não vou mais esperar mais nada, eu vou parar de orar mesmo, porque vai, a vida segue, e o que acontecer, aconteceu.
mimadas. Somos mimadas, na verdade? Quando não quer mais brincar então, né? A gente faz isso, sem perceber. A gente desiste de uma vida de oração porque não teve o resultado que a gente queria, sendo que uma vida de oração e de cultivo do jardim tem pouco a ver com resultado, mas tem muito a ver com fruto. Tem muito a ver com eu me conectar com o Senhor e eu me tornar parecida com Ele, e porque as coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Ele fala comigo. Deus, Ele quer nos levar a esse lugar de cultivo, de oração, não para que a gente tenha somente as bênçãos financeiras e terrenas, mas para que a gente possa voltar a ter a comunhão e a harmonia que Adão e Eva tinham naquele jardim, que era pleno, que era totalmente puro, que era um lugar onde nós nos tornamos um com Ele. Muitas coisas na vida nunca teremos as respostas nessa terra. Eu não consigo falar por que você perdeu sua mãe jovem. Por que você nunca conseguiu ter um filho? Por que você talvez nunca casou? Não tenho essas respostas. Mas o Senhor Deus, Ele é mais do que suficiente para te consolar, para te confortar e para te suprir. Amém? Só que quando nós estamos nesses diálogos com a incredulidade ao redor da nossa mente, nós nos privamos de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós nos privamos de falar, Deus, o Senhor é tudo para mim, e eu não tenho mais falta de nada. Eu sempre conto essa história, mas faz uns 10 anos atrás, a minha mãe morava nos Estados Unidos, fazendo doutorado. Meu irmão morava na Índia como missionário. Desculpa, sou bem mais velha, 20 anos atrás. E eu tinha 19 anos, com aquelas crises. Mano, minha vida tá um horror, né? Mal sabia. E eu fui um dia para a varanda na minha casa. E eu não sabia o que fazer de faculdade, eu não sabia o que fazer de nada. Eu nem sabia dirigir e tinha um Corsa na minha garagem, que eu não sabia nem tirar da garagem. E eu não tinha amigos mais. Sabe aquele drama? Eu sou muito melancólica, tá? Então, drama assim é multiplicado vezes 3,9 milhões. E lá eu estava 3 da manhã gritando na varanda: Deus, tem misericórdia de mim. E eu falei assim para o Senhor: o Senhor, olha a mimada aqui, o Senhor tirou tudo de mim. Você acredita que Ele bateu palma? Deus bate palma, sim. Ele bateu palma. Que bom, Zoé. Agora eu posso ser seu tudo. E naquela hora eu tive, acho que foi uma das maiores revelações da minha vida. Que Ele falou assim: eu não consigo ser seu tudo como você tanto canta. Tu és tudo para mim. Não consigo. Se você achar que essa terra é tudo para você. E ali o Senhor trabalhou muito no meu coração. Porque eu precisava entender isso. E quanto mais rápido a gente entende as lições do Pai, mais rápido Ele vira a página. E mais rápido nós entramos na sua perfeita vontade. Então, em algum momento a gente vai precisar dar um chute na incredulidade. E falar: minha vida de oração não depende de resultados humanos. Ela depende da vontade do Espírito Santo, de Deus Pai, de Jesus Cristo, amém? A vontade de Deus, ela é a coisa mais prazerosa da minha vida, porque não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus, do que estar nesse jardim cercado, coberto do prazer e do deleite do Pai. Esse é o lugar que nós nascemos para estar. A terceira lição que o jardim me ensinou é que eu preciso entender a minha identidade para que eu consiga habitar nesse jardim. Porque quando eu entendo quem eu sou para Deus, eu consigo permanecer, porque eu paro de ser o quê?
diferente daquilo que Ele originalmente me planejou, do que Ele planejou para eu ser desde a minha origem. Jesus, Ele consegue vencer as tentações em Mateus 4, de 1 a 11, porque Ele sabia quem Ele era. Quando nós não sabemos quem somos, ou nós esquecemos quem somos para o Senhor Deus, nós vamos ser vítimas de muitas coisas na nossa vida. Vocês concordam? Se um dia você gritar para mim e falar assim: Zoe, você não é filha da dona Sara, eu vou falar: oh, tá, whatever, eu sou. Agora, quando eu era criança, meu irmão falou que eu era adotada. E graças a Deus tinha a certidão de nascimento nos arquivos lá de casa. Porque eu fui chorando procurar. Durou só 30 segundos minha tristeza, tá, gente? Que daí eu peguei o papel e falei: olha aqui, ó, eu não sou adotada não, eu sou filha da dona Sara, certo? Não tem nada de errado você ser adotado, pessoal. É lindo isso. Mas eu tinha que ter as minhas certezas. Que ele já estava falando: não, é porque a mamãe teve dó de você e te acolheu, né? Era brincadeira, meu irmão é muito sarcástico. Passou, né? Mas quantas vezes nós nos ofendemos porque nós não sabemos quem nós somos, não é verdade, mulheres? Quando alguém te chama de incapaz, de que você não consegue, se você tem certeza quem você é, você não é dominado por essas palavras, certo? Eu penso muito, eu sempre dou esse exemplo, se você já me ouviu falar, você vai ouvir esse exemplo inúmeras vezes, mas quem conhece o príncipe William e a Kate? Vocês conhecem, ela é muito bem vestida, né? Imagina se eles entrassem aqui na conferência Grace e todo mundo se levantasse e gritasse: seus pobres, seus feios, seus pé rapado. O que eles fariam? Eles iam dar risada, porque é ridículo, porque eles sabem que eles são realeza, eles sabem que eles não são pobres, eles sabem. Então, por que quando alguém fala que você é uma coisa que você não é, você se defende? Né? Por que quando Satanás fala para você que você... Será que Deus falou? Você fica assim: não, é que, não, ele falou, mas... Né? Porque a gente esqueceu de ouvir o que o Pai está falando. E que a voz do Senhor seja maior que todas as outras. Mas precisamos ter uma consciência dessa proteção diária. Eu preciso conhecer minha identidade. E para conhecer a identidade em Cristo, é relacionamento com Ele. É intimidade com o Espírito Santo. É tempo com Ele. É momento com Ele. E não tem imposição de mãos que vai te dar isso. Não tem conferência, nada contra a conferência, que eu amo conferência. Não tem culto que vai te dar isso. Não tem ninguém, discipulador, que vai dar o que você precisa construir com Deus em casa. É aquele old school, ajoelhar no chão. Não é verdade? Fazer devocional vendo o YouTube é o que a geração faz hoje. Vou pôr um devocional, eu faço devocional no YouTube, tá? Pode ir lá me seguir. Mas não substitui o seu devocional com o Senhor, não é verdade? Então você vira dependente de um celular, você vira dependente, você precisa pôr uma música. Você precisa ter alguém para falar como fazer. E antigamente, quando eu era mais nova, não tinha isso não. Era joelho no chão e vamos embora. Oração. Leitura da palavra. Adoração. Porque isso é o que faz o quê? A minha construção com Deus. E nunca caiu de moda isso. Está aí presente, disponível para a sua vida todo dia. Não precisa ter roupa para fazer isso, tá, gente? É só chegar e fazer. E por último, a minha quarta lição é que é impossível se esconder no jardim. Sei que é óbvio isso, né? Mas quantos de nós queremos estar bem para falar com Deus? Eu estava um dia
conversando com uma moça, ela falou assim: ah, Zoe, minha vida com Deus está mais ou menos. Eu falei: por quê? Ah, porque eu estou muito ansiosa, estou muito depressiva, estou muito cansada, minha vida com Deus está mais ou menos. Eu falei: você já falou com ele sobre isso? Ela falou assim: não, né, porque eu não estou bem para orar. Oi? Eu não estou bem para orar. Eu falei assim: tá, então vamos pensar aqui, vamos voltar vários passos. Se Deus aqui é a única pessoa que compreende você completamente, que te criou, que te desenhou, que te ama incondicionalmente, você não acredita que Ele te amaria mal? Então, faz quanto tempo que você não ora? 2 semanas. Eu falei: oxe, nem para comer? Estou brincando, gente. Vocês estão entendendo? Eu falei para ela: que tal começar a chorar na presença de Deus? Que ela fala: eu choro o dia inteiro, eu não aguento mais, minha vida está uma droga. Eu falei: vamos começar a semear lágrimas no lugar secreto? No seu jardim? Está escrito em Salmos que o Senhor recolhe as nossas lágrimas numa garrafa. Eu amo esse versículo. E o Senhor falou: ela tá ali chorando longe. O choro longe de Deus, em 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, fala o quê? Que a tristeza gerada pelo Espírito Santo te leva à vida, mas a tristeza gerada pelo o quê? Pelo próprio homem te leva à morte. Eu preciso me arrepender, eu preciso também chorar minhas mágoas na presença de Deus, porque ali Ele transforma a minha tristeza em prantos. Amém? Ali Ele colhe as minhas lágrimas numa garrafa e rega o meu jardim. Esse é o amor de Deus. Você não precisa estar bem para falar com Ele e parar de se esconder dEle. Tá ruim? Fala assim, que nem eu, quando às vezes eu acordo não estou bem. Bom dia, Espírito Santo. Daí fala: bom dia, Zoe. Como é que você está? Eu falei: estou perfeitamente feliz. Eu falei: tá bom, eu estou uma droga hoje. Sim? E daí fala: por que você está assim, filha? Ah, porque isso. E daí ele fala: isso que eu falei. Deu: é verdade. Daí a gente já começa a trocar a nossa mente, não é verdade? É verdade. E eu falo: mas é que a fulana fez isso. Dele: mas eu fiz isso. Deu: é verdade. Não é verdade? É. Ah, porque faltou dinheiro aqui. Dele: mas eu sou sua provisão. É verdade. Daí eu saio do meu tempo de oração que nem com uma bazuca assim: eu vou vencer o inimigo. Por quê? Eu tenho 1,53, mas eu sou muito poderosa quando eu estou junto com o Espírito Santo. Não é verdade? Eu estou ali perto dele e ele está falando. E eu queria finalizar com esse versículo. Vamos abrir aqui em Isaías 51:3. Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Uau! Isso é o que Deus quer fazer hoje. Eu estive orando por vocês, mulheres, e eu ouvi a palavra solidão. E o Senhor, não importa se você é casada ou não casada, tem filhos, não tem idade ou é jovem, é mocinha. O Senhor diz aqui que a sua solidão será com o jardim do Senhor. Você nunca está sozinha. Você sempre está. Se você estiver na presença dEle, você sempre será esse jardim bem regado, cujas águas nunca faltarão. Amém? E hoje eu sinto muito do Espírito Santo, da gente trocar, né? Essas dúvidas, essas mentiras pelas verdades do Senhor. Amém? E se você veio hoje aqui com um coração talvez
desesperançoso, porque sua expectativa estava num resultado e não no Pai, vamos trocar nossas expectativas. Nenhum homem, nenhuma fama, nenhum sucesso, nenhum dinheiro, nenhuma conquista vai ser suficiente. A única pessoa mais do que suficiente é Jesus Cristo. Eu posso falar isso vez após vez, mas essa revelação cada uma precisa ter. Amém? O Senhor está aqui, Ele quer falar com o seu coração. Eu queria que a gente ficasse de pé agora e a gente pudesse erguer nossas mãos e falando: Deus, eu quero, Deus, cultivar esse lugar na Tua presença, onde eu escuto a Sua voz, que diz onde você está, e que eu não tenho mais vergonha. Eu não tenho mais vergonha de falar: eu estou aqui, eu errei, mas o Teu sangue, Jesus, me lava. Sim, Senhor. Você pode erguer suas mãos e receber do Senhor agora o amor dEle. Não olha mais para mim, olha agora de você olhar para Ele e falar: Senhor Deus, eu escolho hoje cuidar desse lugar secreto no meu coração. Sim, Senhor Deus, nós estamos aqui, todas essas mulheres que Te amam, que Te buscam. Senhor, nós estamos aqui apresentando talvez a nossa solidão, a nossa limitação, a nossa frustração, Pai. Mas nós pedimos, Deus, que haja uma mudança na nossa mentalidade. Nós queremos ouvir a Tua voz mais do que a voz do inimigo. Nós queremos ouvir a Tua voz mais do que a voz da nossa própria mente. Por isso, Senhor, vem e nos transforma, Deus. Nos transforma, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos. E onde você estiver, comece a adorar o Senhor. Fala: Deus, eu quero Te adorar, Deus. Eu quero Te entronizar hoje, Pai. Eu quero ser uma pessoa que constrói esse lugar, esse jardim. Eu quero regar esse jardim com as minhas lágrimas na Tua presença. E vai haver frutos. Haverão frutos no meu jardim contigo. Porque na Tua presença há alegrias perpétuas. Se você está batalhando com muita tristeza, eu quero que você levante sua mão para eu te ver. Acena ela para eu te ver. Amém. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque essas mãos erguidas nesse momento. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a Tua alegria, que não é aquela alegria imatura, mas é aquela alegria da certeza da salvação, da certeza que o Senhor é mais do que suficiente. Assim como o Senhor me resgatou de momentos depressivos, o Senhor está aqui para nos resgatar de tantas coisas. E eu peço em nome de Jesus que haja uma troca ali, que haja, Deus, uma transformação nessas mãos que estão erguidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é quebrado agora. Em nome de Jesus, todas as mentiras do Satanás, todas as faltas de esperança. A nossa esperança não está em resultados, a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus.